Família, que alegria estar aqui com você no nosso primeiro devocional do time de adoração. É motivo de muita alegria poder compartilhar com você tudo aquilo que Deus tem falado ao meu coração. Sabe, estou impactado com tudo aquilo que Deus fez em nossas experiências hoje, no dia de hoje, tanto hoje pela manhã quanto à noite, a forma com que o Espírito Santo se moveu no meio da igreja. Isso é motivo de alegria, isso é motivo de júbilo, ver que Deus tem feito a sua obra, ver que Deus tem usado as nossas vidas poderosamente. Sabe, Deus tem colocado uma palavra no meu coração e nesse devocional quero compartilhar isso com você. Estava no nosso culto de quarta-feira e Deus confirmou isso para trazer o nosso devocional. A mensagem de quarta-feira que nosso apóstolo trouxe tocou tremendamente o meu coração e foi motivo de confirmação aquela palavra, e eu quero trazer para você nesses minutos de devocionais. Eu quero compartilhar com você aquilo que Deus tem falado ao meu coração. Sabe, o nosso pastor, o nosso apóstolo, ele sempre fala que nós estamos a um passo de viver um milagre. Nós estamos a uma oração de ver o milagre acontecer. Nós estamos a uma lágrima de ver um avivamento acontecer. Nós estamos a uma oração, a um jejum de ver os céus se abrindo sobre as nossas vidas. E eu creio muito nisso. Como isso tem falado ao meu coração, porque a cada dia que vai passando, quanto mais vamos entrando na presença do Senhor, vamos vendo que as nossas lágrimas, as nossas orações, elas nunca são em vão. Deus, ele tem recolhido as nossas lágrimas, a nossa oração. E eu acredito que um grande avivamento está vindo sobre nós. Sabe, se você trouxe a sua Bíblia aí, eu quero te pedir que você abra ela aí no livro de Jeremias, no capítulo 18, no versículo 1. Jeremias, capítulo 18, versículo 1. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 5, que diz assim: palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Então eu desci à casa do oleiro, e eis que ele realizou um trabalho nas rodas. E o vaso que ele fez de barro estava desfigurado na mão do oleiro. Então fez dele novamente outro vaso, como pareceu bem ao oleiro fazer. Então a palavra do Senhor veio a mim, dizendo. Sabe, quando estava lendo esse versículo, eu começo a reparar que no versículo 1, Deus começa a falar com Jeremias. No versículo 1, ele começa assim: palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, dizendo. No versículo 2, Deus vai continuar falando com Jeremias: levanta-te e desce à casa do oleiro, e eu te farei ouvir as minhas palavras. No versículo 1, Deus já está falando com Jeremias. No versículo 2, Deus continua falando com Jeremias. Só que Deus, ele quer levar Jeremias num nível de revelação maior. Deus quer levar Jeremias a um nível de revelação mais profunda, onde Jeremias ia ouvir revelações para toda a casa de Israel, não só para a sua própria vida. Então Deus, ele diz para Jeremias, no versículo 2, Jeremias, levanta-te e desce, e vai até a casa do oleiro, e lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Existe um movimento que Deus chamou Jeremias para fazer. Existe um passo que Jeremias ainda não tinha dado no relacionamento dele com Deus. Deus queria falar algo com Jeremias. Deus queria chamar Jeremias para um novo relacionamento. Só que para isso Jeremias não poderia fazer da forma com que ele vinha fazendo. Jeremias não poderia fazer isso da forma que ele já estava fazendo. Deus chama Jeremias para um movimento. Deus chama Jeremias para que ele pudesse dar um passo a mais daquilo que ele já estava fazendo. Jeremias era um homem de oração, era um homem que se consagrava a Deus, mas Deus estava chamando ele para algo mais, algo além que ele não estava fazendo ainda. Deus vai dizer para ele: olha, levanta-te e põe-te de pé,
e desce até a casa do olheiro, e lá, quando você estiver na casa do olheiro, eu te farei ouvir as minhas palavras. Sabe, queridos, a oração que nós fizemos até hoje, ela nos trouxe até aqui. O jejum que nós fizemos até hoje nos trouxe exatamente até aqui. As palavras, as consagrações que temos, o seu momento de devocional com Deus na sua casa ou na igreja, ele te trouxe até esse nível que nós estamos hoje. Nós estamos como time de adoração e tudo que nós fizemos até hoje nos trouxe até aqui. Sabe, mas eu tenho algo da parte de Deus para trazer para o seu coração e eu quero te dizer que Deus tem algo maior para fazer nas nossas vidas e através das nossas vidas. Deus tem algo para fazer nas nossas vidas, através das nossas vidas, fluindo através do ministério que Ele colocou em nossas mãos, o ministério que Ele nos confiou. Sabe, Deus nos chamou para estarmos nesse time de adoração. E nós, como ministros do Evangelho, nós, como ministros de adoração, precisamos entender que Deus está nos chamando para dar um passo além daquilo que já fizemos até hoje. Sabe, eu não vim te dizer que você não tem uma vida de oração, eu não vim te dizer que você não tem uma vida devocional para Deus, mas eu quero te chamar para que nós possamos dar um passo que talvez ainda não damos. Repara que Deus só ia falar com Jeremias a totalidade daquela profecia se Jeremias se levantasse e depois descesse até a casa do olheiro. E essa é a verdade, queridos, que Deus quer nos falar nessa hora. Sabe, tudo que nós fizemos nos trouxe até aqui, mas existe mais da parte de Deus. Deus quer fluir através de nós. Deus quer fluir de uma forma maior através das nossas vidas. Sabe, muitas vezes nós estamos adorando a Deus e nós sentimos a presença, a graça, a glória de Deus, só que Deus tem mais. Deus quer nos levar a um nível maior. Deus quer nos levar a entender e ver os céus mais de perto. Deus nos convida nessa hora para que possamos ter mais intimidade com Ele. Deus está nos chamando para um momento de intimidade com a presença dEle, aonde a presença dEle se manifestará nas nossas vidas e nós não vamos precisar apenas ensaiar, nós não vamos precisar apenas tirar uma música, nós vamos nos concentrar e nos preparar, mas estaremos repletos, cheios da presença do Espírito Santo, juntaremos a técnica, juntaremos a unção e fluiremos na liberdade daquilo que o Espírito Santo tem para nossas vidas. Sabe, queridos, como adoradores, a gente sobe no altar nos domingos, nas quartas-feiras, mas Deus está nos chamando para descer até a casa do olheiro. Deus está nos chamando para descer para a oração. Deus está nos chamando nessa hora para descer aonde nós vamos fazer aquilo que Mateus, no capítulo 6, versículo 6, vai dizer: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, ora em secreto, que o Deus que te vê em secreto te recompensará. E a recompensa que Deus tem para nós, amados, é a presença dEle. É a presença dEle nas nossas vidas, em nossos corações. Sabe, no livro de Oséias também vai dizer, Oséias no capítulo 6, no versículo 3, vai dizer que nós precisamos conhecer ao Senhor e prosseguir em conhecer. Oséias capítulo 3, versículo 3 vai dizer assim: Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída está preparada como a manhã, e ele virá a nós como a chuva, como chuva seródia e temporã que regam a terra. Sabe, a palavra de Deus vai dizer para nós que nós não devemos apenas conhecer a Deus. Devemos conhecer e prosseguir em conhecer. Prosseguir em conhecer vai falar sobre continuidade. Eu preciso conhecer a Deus no domingo, na segunda,
na terça, eu preciso me relacionar com o Espírito Santo na quarta, eu preciso abrir as Escrituras na quinta, eu preciso ter momentos de jejum na sexta. Isso é conhecer e prosseguir em conhecer. Isso para nós, como time de adoração, é esse o convite que Deus tem feito para nós. Deus está nos chamando para dar o passo que ainda não demos. Deus está nos chamando para dar um passo, amados, aonde nós ainda não pisamos. Porque para viver algo grande, para viver algo novo, para fluirmos cheios da presença do Espírito Santo, nós precisamos nos envolver cada vez mais com Ele. Nós precisamos nos envolver com o Espírito Santo, conhecer mais Ele. E conhecer o Espírito Santo, nós não vamos fazer isso no domingo. Nós precisamos conhecer Ele na segunda, na terça, na quarta, durante toda a semana. Vai passar uma semana, iniciou uma nova semana, eu tiro um momento no meu dia para que eu tenha esse momento a sós com Deus. Exatamente como Mateus 6,6 diz, eu quando vou orar, fecho a porta, entro no meu quarto e eu oro em secreto. Fechar a porta quer dizer que eu vou tirar as distrações. Fechar a porta quer dizer que eu vou deixar as preocupações, as distrações, o entretenimento de lado e eu vou agora, eu e Deus, me concentrar naquilo que Deus tem para falar comigo. Sabe, amados, assim como Deus trouxe essa palavra para Jeremias, e você vai reparar que no versículo 1 Deus estava falando com Jeremias, no versículo 2, Deus continua a falar com Jeremias, só que Deus queria que Jeremias aumentasse o nível da revelação. Então, Deus chama Jeremias para descer. Jeremias obedece a Deus. E a partir do versículo 5, que diz assim, então a palavra do Senhor veio a mim dizendo... Deus ele começa a revelar coisas grandes que ele ia fazer na nação de Israel por conta do posicionamento que Jeremias teve. Sabe, amados, para a gente poder finalizar o nosso devocional, eu quero te chamar para dar esse passo. Eu quero te chamar para você dar esse passo que você ainda não deu. Eu não sei como é o seu relacionamento com Deus. Eu não sei como é você na sua semana, todos nós temos muitas atividades a fazer, muitos compromissos, mas Deus está nos chamando. Sabe, você faz parte do time de adoração. Você foi chamado por Deus para conduzir a noiva de Cristo, a igreja. Você foi chamado para conduzir a igreja em adoração. Nós temos esse chamado e nós precisamos honrar esse chamado, fazendo com que as pessoas que estejam nos momentos de ministração encontrem o caminho da verdadeira adoração. Deus quer nos levar a conhecer esse caminho, para que aí possamos conseguir conduzir uma igreja à verdadeira adoração. Qual é o passo que você ainda não deu? Talvez será um tempo maior de oração. Talvez seja meditar nas Escrituras, na Bíblia. Talvez você precise tirar um tempo de jejum. Sabe, queridos, nós precisamos dar um passo que vai romper, um passo que vai fazer nós conhecermos mais a Deus, um passo que vai fazer a presença do Senhor aumentar nas nossas vidas. Nós precisamos dar esse passo de intimidade para que possamos conhecer a presença do Espírito Santo e viver cheios da presença do Espírito Santo de Deus. O passo que Deus chama Jeremias para dar é: Jeremias, levanta e desce até a casa do oleiro. E Deus falou comigo e eu quero trazer algo com você. Eu quero trazer 2 passos aqui. Assim como Deus chamou Jeremias para 2 passos, eu quero te trazer 2 passos que nós precisamos dar, além daquilo que nós estamos já fazendo.
Eu quero te convidar, queridos, nessa semana, que você, no decorrer do seu dia, você vai ver o melhor horário para você, que você tire um tempo para que você tenha de leitura da palavra de Deus. Sabe, a palavra de Deus ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. A palavra de Deus é o pão que nos alimenta. Então, o primeiro passo que nós vamos dar é todos os dias da nossa semana. Talvez você tenha uma semana extremamente corrida, trabalho, casa, filhos, afazeres. Sabe, queridos, todos nós temos. Mas eu quero te convidar a dar esse passo. Começando segunda-feira, depois terça, depois quarta. A cada dia, um capítulo da Bíblia. E como orientação, nós estamos numa série que iniciamos na igreja hoje, estamos falando sobre Cristo. E o nosso apóstolo, na mensagem de hoje, ele nos orientou a ler o livro de Colossenses. Então eu quero trazer isso para nós essa semana. Essa semana vamos começar em Colossenses. A partir de segunda-feira, você lê um capítulo por dia. Eu tenho certeza que se você se empenhar, você vai conseguir dar esse passo. E o segundo passo, queridos, eu quero te chamar para um jejum. E eu orando a Deus para tentar entender qual jejum Ele quer que a gente faça. Deus me chamou, queridos, a olhar aquilo que mais tem roubado o tempo das pessoas da minha geração. E o que tem mais roubado o tempo no nosso dia a dia, sem sombra de dúvidas, se chama entretenimento. Sabe, você está me assistindo de um aparelho celular, provavelmente, e esse aparelho do celular, através das redes sociais, eles tiram muito da nossa atenção durante todo o tempo, durante todo o dia. E muitas vezes a gente passa muito tempo nas nossas redes sociais e quando vamos ver o dia já acabou e esse passo de fé e esse passo de conhecer a Deus a gente às vezes não consegue dar. E como jejum, eu quero te convidar 2 dias nessa semana. A semana tem 7 dias. Eu quero te chamar para 2 dias sem redes sociais. Sem Facebook, sem Instagram, sem TikTok, sem YouTube, sem WhatsApp. Eu quero te convidar, queridos, para que em 2 dias, apenas 2 dias, não precisa ser 2 dias seguidos, você pode fazer um dia, depois você pode fazer em outro dia, mas eu quero te convidar para que você, em 2 dias, você corte as suas redes sociais. E nos dias que você tirar as suas redes sociais, no dia que você fizer esse jejum, eu quero te convidar para que você seja intencional, tirando um tempo de leitura da palavra, oração. Sabe, amados, eu tenho certeza que através desse devocional, através desses 2 passos, esses passos que provavelmente nós ainda não demos, eu tenho certeza que Deus vai nos levar a um nível maior. Eu tenho certeza que Deus vai nos levar a um nível de intimidade maior. Eu tenho certeza que Deus vai nos levar a um nível da presença maior. E eu quero viver, eu sei que você também quer viver algo maior na presença de Deus. Para a gente poder fechar esse devocional, eu queria orar com você. Feche seus olhos aí agora. Vamos fazer uma oração. Vamos entregar a nossa vida, nossa semana. Vamos entregar essa mensagem que recebemos hoje. E vamos pedir para que o Espírito Santo de Deus flua através das nossas vidas. Pai, muito obrigado, Deus, por mais um devocional que o Senhor nos permite. Obrigado pela Tua palavra, Deus. E a Tua palavra ela é viva e eficaz. Pai, muito obrigado, Deus, porque o Senhor está nos chamando para um nível maior. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor está nos chamando para um nível de intimidade muito maior do que aquilo que estamos vivendo hoje. Pai, tudo que fizemos até aqui
nos trouxe até o nível que estamos hoje, Pai. E muito obrigado, porque o Senhor tem usado as nossas vidas, Pai. O Senhor tem nos enchido com a Tua presença, mas Deus, o Senhor está trazendo a nós hoje que existe mais, existe um nível maior de intimidade, existe um nível maior de relacionamento. Deus, nós como time de adoração da Tua casa, Pai, queremos viver mais de Ti, queremos viver, Deus, intensamente mais daquilo, Deus, que estamos vivendo hoje. Queremos, Deus, que as águas não estejam apenas nos arteiros, nos joelhos, nem nos lombos, mas queremos águas profundas, Deus, que vamos passar por elas apenas nadando. Pai, enche-nos com a Tua presença. Deus, nos dê fome, nos dê sede da Tua presença. Pai, eu te peço em nome de Jesus, Pai, derrame sobre cada um de nós, Deus, sobre os levitas, sobre os músicos, Deus, sobre os ministros, Pai, derrama fome pela Tua palavra, derrama sede pela Tua presença, Pai, que quando, Deus, nós subirmos, Deus, até uma plataforma para Te adorar, Deus, que possamos estar cheios da Tua presença, Pai, em nome de Jesus. Eu consagro a Ti essa semana, Pai, que seja uma semana de paz, que seja uma semana de bênçãos. Guarda nossas vidas, guarda a nossa casa, guarda a nossa família, Pai. Esteja conosco, Pai, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém, família? Que Deus possa estar trazendo sobre a tua vida um tempo incrível, que você seja cheio do Espírito Santo, e que você consiga colocar esses 2 passos de fé que Deus tem te chamado. Em nome de Jesus, amém.